Fala, prof! Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vai gravar em pé. Em pé. Alá, professor mesmo. Alá, prof. Vou desmistificar um trem. Então, no Descomplica de hoje, João, nós vamos falar do risco dos títulos pré-fixados. Tem gente que fala que não tem risco e tem risco. Vou explicar direitinho como é que funciona esse risco. Roda a vinheta. Então, eu decidi gravar esse vídeo de hoje porque eu estava acompanhando as notícias da nossa querida plataforma Trademap e nessa semana aqui, o título IPCA com vencimento 2055, disponível no Tesouro Direto, estava batendo próximo de uma de suas máximas históricas em termos de taxa. Então, bastante gente comentou sobre isso, mas só que antes de a gente abraçar esse tipo de investimento, é importante a gente entender que tipo de risco que a gente está assumindo. Quando estamos falando de renda fixa, basicamente a gente tem três grupos de investimentos que a gente pode refletir. Nós temos os investimentos pós-fixados, aquele famoso Tesouro Selic. Esse sim é o investimento menos arriscado da economia brasileira, porque o preço desse título não oscila, ele só acompanha a Selic. Então, à medida que a Selic vai evoluindo, o preço do título evolui junto. Então, ele não tem o que nós chamamos de marcação a mercado. Por isso que é um título bastante conservador. O segundo grupo são títulos pré-fixados. Então, basicamente o quê? Na hora que eu compro o título, eu vou saber exatamente qual que é o preço que eu vou resgatar esse título no vencimento e, por conseguinte, eu tenho também acesso de forma pré-fixada à rentabilidade que eu vou ter de hoje até o vencimento. Dentro desse, nós temos duas classes. Nós temos o sem cupom ou zero cupom, que você vai receber tudo no final, e nós também temos aqueles que pagam cupons semestrais. Isso mesmo, tem título pré-fixado no Tesouro Direto que paga cupom semestral. Então, semestralmente, ele te paga os juros. E o terceiro grupo, que é onde eu quero dar um pouquinho mais de enfoque nesse vídeo, são os títulos híbridos. Por quê? Porque uma parte deles é pós-fixada e a outra parte é pré-fixada. A parte pós tem uma meta: te proteger da inflação. Então, ao longo de toda a duração do título, nós temos o montante, aquele valor principal que você investiu, atualizando pelo IPCA, pela inflação. E fora isso, esse título te paga uma taxa adicional pré-fixada. Então, por isso que ele é híbrido, porque eu travo a inflação e mais um componente de juros pré-fixado, que podemos chamar de taxa real de juros, porque eu estou ganhando além da inflação. Ou seja, eu entro no jogo com as cartas marcadas. Eu comprei a 900, eu sei que eu vou resgatar a 1.000, e nesse interim eu vou ganhar X% ao ano. Firmeza? Mas calma lá. Então, se você carregar até o vencimento, você vai ter o retorno total. Mas se acontecer algum imprevisto, você tiver que vender esse título, Houston, we've got a problem. Por quê? Você vai ter que sair do título revendendo para alguém a preços de mercado. E aí que entra a discussão que vale tanto para os títulos pré-fixados quanto para os títulos Tesouro IPCA. O trem do pré-fixado, ele é tenso. Pensa comigo, se por um acaso o Banco Central brasileiro aumenta a taxa de juros, o que vai acontecer com o preço de mercado desse título? Vai cair. Então o risco pré é isso, é quando você trava uma taxa até um vencimento, Banco Central aumenta juros e para ajustar toda essa base de títulos, o preço unitário do título cai. Então isso que é o chamado risco pré-fixado. É o risco de você perder dinheiro por ter que vender antes da hora. Ou também, se você carregar até o vencimento, você pode receber uma taxa de 11, só que a taxa que está vigorando agora é 12. Aí você perdeu um pouquinho de custo de oportunidade. Títulos longos, Tesouro IPCA, são muito bacanas, porque vai te proteger da inflação de hoje até um vencimento muito longo. E se você travou uma taxa de juros bacana, você fez um excelente negócio. Mas qual que é o risco? Você ter que desarmar a operação
ao longo do caminho. Aí uma coisa que era para ser o paraíso pode eventualmente cair para o outro lado. Essa que é a cautela. Saiu do título pós-fixado, nós temos o risco pré. O risco pré é o risco de desvalorização do título em função da oscilação da taxa de juros. Desvalorização do título em função da oscilação da taxa de juros. E aí, se você olha um título muito longo, quanto mais longo, quanto maior a duração, o duration desse título, maior é o risco de oscilação dele de curto prazo devido às mudanças na taxa de juros. Fechou? Descomplicou? Essa é a meta. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Também se inscreva no canal, muito importante a sua presença para nós, e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, amigas e todos aqueles grupos de investimento que você participa. Bacana? Aquele forte abraço do Prof. Giacomo!